Editora Viseu Brasil apresenta Aprenda a se comunicar em um novo idioma, segunda edição. Narrado pelo autor Ricardo Augusto. Livro treinamento com dicas práticas para você conhecer e se adaptar com facilidade ao processo de ensino-aprendizagem de um novo idioma e, consequentemente, obter resultados positivos com naturalidade e sem muito esforço. O brasileiro é comunicativo, sabe se expressar com palavras e gestos. E essa situação, no entanto, muda totalmente quando se quer aprender uma nova língua. A boa e velha comunicação dá lugar a uma preocupação exagerada com a fluência. Este livro vai lhe ensinar que o seu sucesso em um novo idioma depende apenas de você alcançar a comunicação e, com isso, a fluência será uma agradável consequência. Think about it. Pense nisso. Não queira pular etapas, entenda o curso natural das coisas e acredite que cada fase tem um propósito. A forma com que você reage em uma situação é o que determina o quanto você aprendeu com ela e se já pode passar para novos desafios. Dedico este livro em homenagem ao meu amigo, ex-aluno e professor Wellington Luan Leocádio, em memória. Ao meu filho Anthony, à minha esposa Juliana por toda a paciência e compreensão, a todos os alunos da English U presenciais e online que me inspiraram com suas experiências e necessidades. Todos que trabalham comigo incansavelmente compartilhando conhecimento. Todos que acreditam e me apoiam a cada dia na vivência do meu propósito de vida. Todos que de forma direta ou indireta colaboraram e enriqueceram o conteúdo deste livro. Aos mestres por todo o saber compartilhado. Parte 1. Introdução. Meu propósito de vida. Ajudar as pessoas a descobrir e a dar o melhor delas a cada dia. My life purpose. Helping people to discover and getting the best of them each day. El propósito de mi vida. Ayudar a la gente a descobrir y vivir lo mejor de ellas cada día. Lo scopo della mia vita. Aiutare le persone a scoprire e ottenere il meglio da loro ogni giorno. Quem ama o que faz e assume como missão, não apenas trabalha, mas se realiza. Ricardo Augusto. Capítulo 1. A comunicação em um idioma sempre virá antes da fluência. O processo de ensino-aprendizagem é ainda mais eficiente quando estudamos e praticamos com dedicação, disciplina e foco. Mantenha o foco em aprender a se comunicar no novo idioma e a fluência será uma agradável consequência. Ricardo Augusto. Este livro é para que você aprecie uma nova visão sobre o aprendizado de idiomas e, se for preciso, mude alguns paradigmas e falsas crenças quanto ao assunto e foque especificamente ou especialmente onde realmente interessa. Assim você alcançará os melhores resultados com naturalidade e confiança. Todos os capítulos deste livro defenderão a tese da importância primeira da comunicação em um idioma e da fluência como consequência, e não do caminho inverso, como é visto e pregado até os dias de hoje por quem oferece cursos de idiomas, em especial o inglês e o espanhol, que são a minha área e foco de atuação. Como o objetivo está na fluência e não em aprender a se comunicar primeiro, vemos por consequência, na maioria dos casos, o estudante não alcançar nem a fluência, nem mesmo a comunicação necessária no idioma proposto. Este livro também vai oferecer-lhe as instruções necessárias para você compreender o processo de ensino-aprendizagem de um idioma e, principalmente, auxiliá-lo a adquirir a comunicação no idioma que pretende estudar
ou está estudando, e por consequência alcançar assim a tão desejada fluência, com todos os seus benefícios e a satisfação de poder se comunicar com segurança em um idioma. Eu acredito que a fluência em um idioma é algo tão natural como o que você já faz em sua língua materna, e por isso a fluência depende de muitos fatores, como frequência, intensidade no contato com a língua e o tempo dedicado aos estudos. Sendo assim, o tempo para a fluência em um idioma é diferente para cada um. Grande abraço. Capítulo 2. Palavras de um amigo poliglota. Poliglota, alguém que fala 4 ou mais idiomas. Olá a todos, eu sou o Pedro Sala de Barcelona, Catalunha, e é com muito carinho que venho por meio dessas linhas contar um pouco sobre minhas experiências a respeito do idioma inglês, meu terceiro idioma. Hoje em dia, sou fluente em 5 idiomas: catalão, espanhol, inglês, alemão e português, no qual agora escrevo essas linhas a vocês. E me comunico também em francês, italiano e sueco. Meu irmão José, ou José, e eu adorávamos uma banda chamada The Beatles, que era de Liverpool e que naquela época era uma das mais famosas do mundo. O problema era que nós não entendíamos uma palavra em inglês. Então, com nossos 14 anos de idade, decidimos entrar em uma escola. A partir da nossa grande vontade de aprender, nossos pais nos aconselharam que seria muito importante estudar esse idioma para o futuro. E não é que eles tinham razão? Meu irmão José trabalhou em uma empresa multinacional e viajou com seu idioma inglês por 70 países do mundo durante 40 anos. E eu trabalhei toda a minha vida com turismo, desempenhando o cargo de diretor de hotel, e tive o prazer de aprender outros idiomas, mas sempre com a ajuda do inglês. Conheci vários lugares do mundo, podendo me comunicar com muita gente, já que o inglês é um idioma universal. Para terminar, quero dizer que aprender inglês foi uma grande evolução em minha vida, e sou sempre muito agradecido a meus pais e aos Beatles. Risos. Sejam persistentes e não desanimem, por mais difícil que seja, porque vale a pena. Se eu conseguir, vocês podem também. Obrigado a Ricardo por me dar a oportunidade de expor minha linda experiência com esse idioma que eu amo muito, chamado inglês. Thank you to all of you. Kind regards. Pedro Sala, Caeia, Barcelona. Não para completar, pois o texto e a experiência do meu amigo Pedro são realmente lindos e foram muito bem apresentados, não é? Mas eu gostaria de salientar que foi ele mesmo quem escreveu a próprio punho essas linhas, e pode-se perceber e confirmar sua fluência no idioma português, bem como em sua leitura, fala e escuta nesses últimos 10 anos de convivência diária com brasileiros em suas vindas ao Brasil. Capítulo 3. Como eu aprendi inglês, meu segundo idioma. Espero que um pouco da minha história de como decidi começar e aprender meu segundo idioma, tornar-me bilíngue. Bilíngue é alguém que fala 2 idiomas. Possa ajudar você que realmente quer começar a aprender um novo idioma, ou você que já iniciou o aprendizado e não obteve resultados, ou mesmo você que se acha incapaz disso. É importante mencionar que, até o momento em que iniciei meus estudos para aprender meu segundo idioma, na minha família, apenas uma prima mais nova do que eu já se comunicava em inglês, e ela estava vivendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Todas as pessoas, em especial brasileiros, as quais têm a oportunidade de perguntar o que pensam sobre o aprendizado de um novo idioma, especialmente o inglês, que é um idioma universal e, por sinal, o mais utilizado no mundo,
Me dizem que acham legal falar um novo idioma, que sentem admiração por quem o fala e que acreditam ser muito importante. Mas mesmo com a facilidade da tecnologia existente, infelizmente a maioria diz não ser capaz desse feito. E assim também era eu. Admirava um repórter brasileiro que conseguia entrevistar uma pessoa de outra nacionalidade, talvez como você hoje, e acreditava ser impossível aprender o idioma e principalmente não sabia como chegar lá. Tenho certeza de que esse era um dos principais motivos que me impediam de decidir começar de forma consistente o processo de ensino-aprendizagem. A decisão é o primeiro fator importante para o sucesso no alcance do objetivo. E uma decisão consistente, pois é essa decisão que não fará você desistir por nada durante o processo de ensino-aprendizagem. Falaremos sobre isso nos próximos capítulos. Eu acredito que me achava incapaz de aprender um segundo idioma por imaginar que teria que ser fluente, saber tudo, de primeira, como as pessoas que já haviam passado pelo processo todo de ensino-aprendizagem, para aí sim poder utilizar o idioma. E então não havia decisão, muito menos a tentativa de começar, e dessa forma, com certeza, ninguém consegue descobrir de verdade se é realmente capaz ou não. Ou seja, a incapacidade que essa pessoa tem é imaginária, pois não foi testada e colocada à prova, concorda? Foi então que decidi tentar e colocar esse questionamento à prova. Já tinha conhecimento da má fama que as escolas de idiomas tinham, bem como a maioria das escolas em outras áreas, como foi também com o meu aprendizado da informática, onde uma pessoa ficava estudando métodos que nunca tinham fim e que principalmente na maioria das vezes não traziam o resultado do aprendizado. Por esse motivo, não optei por estudar em uma escola, mas sim procurar por aulas particulares, o que também não foi na primeira tentativa a melhor decisão, pois particularmente para mim, a metodologia aplicada nessa primeira ocasião não me trouxe sucesso, e isso é muito importante ser conhecido antes de começar. Mais à frente, nos próximos capítulos, falarei mais a fundo também sobre isso. Como nem tudo que aprendemos é desperdiçado, com essa metodologia que estudei por um mês nesse primeiro contato, aprendi muitas frases prontas em inglês, o idioma que estava me propondo a aprender, e gostava muito de usá-las e ensiná-las para as pessoas no meu dia a dia. E chegava até a acreditar que eu me comunicava em inglês e que conseguiria falar ou me virar com brasileiros ou pessoas que moravam aqui no Brasil e que falavam o idioma. E foi assim por uns 6 meses. Eis que chegou então um dia que me foi provado o contrário e que me abriu as portas de uma vez por todas para o aprendizado sem volta. Aos 26 anos, em um belo dia de domingo, estava visitando um amigo e uma pessoa tocou a campainha da casa dele. Por algum motivo eu fui atender e era uma senhora aparentemente acima de 70 anos, acompanhada de uns 4 cachorros de estimação. Ela estava vendendo uma rifa de um relógio. Até aí tudo bem. A questão era que o senhor aqui, como eu disse, tinha sempre o costume de usar aquelas frases prontas, tais como I don't have money, I am fine, my name is e etc. Principalmente com aqueles que eu acreditava que não saberiam o idioma. E era como eu pensava sobre aquela senhorinha, que estava acompanhada por dogs, e me oferecia um simples número de rifa. Então, quem achava que iria surpreender ou deixar mais uma vez sua marca rápida, foi belamente surpreendido. Depois da minha frase I don't have money, que significa eu não tenho dinheiro, essa senhora desembestou a falar inglês sem parar, acreditando que eu me comunicava mesmo em inglês, respondendo-me por uns 2 minutos até que eu me desconcertasse e tentasse entender algumas palavras soltas do seu breve, desafiador e cansativo discurso. Minha reação depois disso? Fiquei mudo e só pensava e queria uma coisa:
Aprender, aprender e aprender inglês, custasse o que custasse, e logo. Foi o meu basta, e isso aconteceu naturalmente. Então, nos próximos 4 meses, já me comunicava de verdade em inglês. Foi por meio do método que conheci por intermédio de um amigo de faculdade, Tiago Mebarak, que atualmente vive na cidade de Toronto, no Canadá, que criei e aperfeiçoei a metodologia e nos dias de hoje utilizamos na English U de forma presencial e online, e que já auxiliou mais de, no ano de 2023, agora atualizando, no livro consta 1.000 pessoas, já auxiliamos mais de 3.000 pessoas a se comunicarem em inglês em curto tempo e a alcançar a fluência com consequência. Não só comprei a rifa daquela senhora, como descobri dela em português, é claro, que ela havia sido adotada quando criança e que havia morado no Japão e na Europa por um longo tempo e que não só se comunicava em inglês, bem como em mais 4 idiomas: português, japonês, espanhol e francês. Estava diante de uma poliglota e que confirmou mais uma vez a importância de primeiramente saber se comunicar em um novo idioma. Depois de estudar e colher os primeiros e rápidos resultados com essa metodologia, é possível dar continuidade e aperfeiçoar como eu fiz, praticando diariamente de forma natural e precisa. Nas próximas páginas você conhecerá os meios para que isso aconteça. No capítulo seguinte, vai entender como decidi e comecei a ensinar inglês, como foi meu primeiro intercâmbio na Irlanda, minha pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira e também como aprendi a me comunicar em meu terceiro idioma. Capítulo 4. Por que e como comecei a ensinar inglês? Dentre as 3 importantes fases da aprendizagem, entrada, organização e saída, a entrada tende a ser a fase mais necessária de se trabalhar com um estudante, pois se este não conseguir receber o novo apresentado de maneira positiva, consequentemente não conseguirá organizar as informações corretamente e muito menos dar uma saída coerente que o faça absorver e desenvolver ainda mais o conteúdo oferecido, para assim chegar ao objetivo, o aprendizado. Ricardo Augusto. Em todo aprendizado é muito importante saber aprender e aplicar o que foi aprendido, claro, para se aprimorar o que se está aprendendo. E com o aprendizado de idiomas não é diferente. Sabendo que alcancei a comunicação em inglês em curto tempo e que todos eram capazes como eu, decidi a partir daí que iria ajudar as pessoas que quisessem alcançar essa mesma satisfação. Então comecei a ensinar alguns alunos individuais, a mesma coisa que já havia feito quando eu era mais jovem, dando aulas de informática e de violão para iniciantes. Graduado em administração de empresas, empreendedor, experiente e professor de uma escola de informática e de outras disciplinas, ensinar não era uma coisa nova para mim, porém ensinar inglês sim. Intercâmbio. Foi então que me programei para realizar um intercâmbio na intenção de estudar e aperfeiçoar minha comunicação em outro país, conhecer e viver a cultura de quem falava o idioma e assim, quando retornasse ao Brasil, faria uma pós-graduação na área, continuando, é claro, o acompanhamento dos meus alunos individuais. E foi isso que aconteceu. A princípio, iria para o Canadá, mas foi a Irlanda que me acolheu e me deu a oportunidade de viver exatamente o que eu precisava. Logo após o meu retorno da Irlanda, com toda a bagagem e experiência que absorvi nesse maravilhoso período de convivência diária na escola, trabalho e vida cotidiana na Ilha da Esmeralda, como carinhosamente é chamada a Irlanda, continuei a dar aulas particulares aos alunos que já acompanhava, bem como iniciei a minha pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira,
já com o pensamento e planejamento em criar um novo método de ensino de idiomas e iniciar uma escola de inglês na minha querida cidade de Limeira, interior de São Paulo. Nunca havia pensado em abrir uma escola, pois não gostava ou não gostaria que a intenção, esforço e empreendedorismo que sempre exerci fossem comparados a mais uma escola de idiomas no Brasil. A mais uma escola que não colaborasse com a diminuição da má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês com segurança. Estatística da qual eu também fazia parte e não sabia nem como começar a sair dela. Enquanto me especializava estudando as metodologias e os métodos já existentes para o aprendizado de idiomas, e com a experiência de ter estudado fora e das aulas particulares dadas, comecei a desenvolver o meu próprio método de ensino, focado na comunicação do inglês em curto tempo, da mesma forma que aconteceu comigo. O número de alunos particulares só aumentava, assim como a quantidade de alunos que estavam se comunicando de forma natural. Foi aí então que, a partir desses mesmos alunos, a escola English U oficialmente tornou-se uma realidade em 2013. Com uma metodologia e material próprio, já auxiliamos mais de 1.000 pessoas a alcançar a segurança na comunicação do inglês. Na verdade, hoje, em 2023, 10 anos depois, mais de 3.000 pessoas auxiliadas, atualizando esses dados. Nos últimos capítulos deste livro, você saberá mais sobre a escola. Desde o início, assim como foi comigo, eu e alguns professores da English U anualmente acompanhamos alunos em intercâmbios de 2 semanas na Irlanda, para a prática e a vivência do idioma. Nos dias de hoje, temos diversos alunos realizando intercâmbios de curta e longa duração pelo mundo todo, bem como alguns que já se tornaram cidadãos europeus e hoje em dia residem em outros países. E os resultados continuam provando a importância de aprender e aplicar durante o processo de ensino-aprendizagem, bem como a importância do foco em adquirir a comunicação no idioma proposto. E foi seguindo essa mesma receita que adquiri e continuo aplicando a comunicação em espanhol e irei alcançar a comunicação em italiano também. Na minha graduação, tive que escolher entre o inglês e o espanhol a disciplina de línguas que faria para parte da minha grade estudantil. E mesmo gostando e querendo aprender inglês, acabei escolhendo o espanhol, pois, como eu disse, acreditava ser incapaz de aprender inglês. Foram 3 meses de estudos de espanhol do absoluto zero e com excelentes resultados, porém sem a segurança na comunicação. E assim estava plantada a semente desse que viria a ser o meu terceiro idioma. Foi durante o meu processo de aprendizagem do inglês que conheci o meu amigo Pedro Sala, de Barcelona, Espanha. E ele foi imprescindível para o sucesso nesse processo. Ele era o meu stickler. Stickler é alguém que tem mais conhecimento do que você sobre determinado assunto. Ele era meu stickler no idioma inglês. E era com ele que eu tirava minhas dúvidas e principalmente praticava o idioma nas várias vezes que ele vinha ao Brasil durante o ano. Pois nessa época ainda não tínhamos a facilidade dos aplicativos e redes sociais que temos nos dias de hoje. Foi ele também minha principal referência na segurança da comunicação em espanhol, de forma presencial e também à distância. Pedro acredita, apoia e participa ativamente da metodologia da English U, auxiliando-nos professores, alunos dos cursos de inglês e de espanhol. Você viu quão importante é ter, além do seu professor, um stickler durante o seu processo de aprendizagem de um novo idioma? Acrescento ainda mais e indico sempre aos meus alunos: tenha contato com o stickler e, principalmente, tenha pelo menos um falante nativo como sua referência no idioma. Pode ser um ator, atriz,
cantor, cantora, palestrante, político e etc. Como disse acima, o meu amigo poliglota Pedro Sala foi meu stickler em inglês e em espanhol. Esteve comigo em minha primeira viagem à Argentina para a prática diária e o aperfeiçoamento do espanhol. E assim como também já contei a você neste livro, com o meu aperfeiçoamento no inglês. Depois da Argentina, fiz uma viagem de lua de mel para a cidade de Santiago, no Chile, onde também pude vivenciar o idioma e aprender um pouco sobre a cultura e os costumes do país. Por consequência disso tudo e do que contarei abaixo, ou mais à frente, nasceu o curso de espanhol da English U, com a mesma metodologia de sucesso utilizada em nossos módulos de inglês. Entendo como é importante deixar bem claro que minha intenção desde o início com a English U era auxiliar os brasileiros que, como eu, queriam alcançar e sentir a satisfação de se comunicar em inglês com segurança e naturalidade, principalmente aqueles que se achavam incapazes desse feito. Principalmente aqueles que se achavam incapazes e se achavam impossível de aprender o idioma e poderiam fazê-lo de uma forma simples, eficaz, através da dedicação e do entendimento do processo do ensino-aprendizado e, por consequência, diminuir a má estatística de brasileiros que não se comunicam em um segundo idioma, especial o inglês. Ou seja, como o próprio nome English U sugere, nosso foco total era no idioma inglês, e nesse ponto eu estava enganado. Muitos alunos começaram a concluir o último módulo avançado business do curso de inglês e passaram a querer aprender um terceiro idioma. E como eles sabiam que eu falava espanhol, começaram a me perguntar e pedir para ter aulas de espanhol através da nossa metodologia. Não demorou muito e os materiais dos 2 módulos de espanhol do 0 ao avançado já estavam sendo aplicados em nossa grade da escola. Hoje, já temos muitos alunos se comunicando com segurança, não só em inglês, mas também em espanhol, através da nossa metodologia. Você pode perceber também o quão importante é a realização de um intercâmbio para a concretização do aprendizado de um novo idioma. E para aqueles que não se encontram em situação financeira apropriada para vivenciar o intercâmbio na Europa, Canadá ou Estados Unidos, fazemos intercâmbios de uma semana para países da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai, para que haja essa necessária troca de cultura, sempre com o auxílio e a parceria da nossa amiga Juliana Catarina Bruno, responsável pela agência Top Intercâmbio. Nos últimos capítulos deste livro, você saberá como baixar gratuitamente meu artigo As Contribuições de um Intercâmbio para o Aprendizado de uma Língua Estrangeira. Parte 2. O segredo de um aprendizado consistente. Capítulo 5. 3 passos importantes antes de começar a estudar um idioma. Você quer aprender um novo idioma? Decida, planeje, comece e coloque em prática o que foi planejado. Ricardo Augusto. Até o momento, neste livro, venho falando sobre o que é importante fazer e como se comportar para obter resultados durante o aprendizado de um idioma. Mas neste capítulo, irei fazer o contrário. Mostrarei 3 passos importantes que você deve se atentar antes de começar a estudar um idioma. Vamos nessa? A maioria de nós, seres humanos, principalmente em época de final de ano, começa a fazer planos e mais planos para realizar no próximo ano que há de chegar, como, por exemplo, estudar isso ou aquilo, começar a frequentar uma academia, fazer caminhadas regulares, viajar mais, entre muitas outras coisas. E o resultado é que na maioria das vezes não conseguimos nem ao menos começar um dos planos, ou quando começamos não existe consistência para mantermos o que se pensou, não é mesmo?
E no aprendizado de idiomas, isso também acontece. Seguem abaixo 3 passos para que você não desanime ou não se depare com situações que você não esperava e que o fariam desistir durante o processo de aprendizagem. Faça isso antes de começar e com certeza você concluirá o processo e principalmente alcançará os resultados propostos. Passo 1. Decidir. Decidir qual idioma estudar, onde estudar, a forma de estudar e o método que será utilizado para esses estudos. Sobre o método, é importante se fazer esta pergunta: alguém já aprendeu com esse método? Assim você terá todas as informações necessárias para a melhor decisão, bem como o valor de investimento, o tempo necessário e etc. Passo 2. Organizar-se. Organizar o seu tempo para participar das aulas e estudar, praticar um pouco mais o idioma, além das aulas, mesmo que seja de forma autodidata, individual, em casa, com um professor particular, de forma online ou em uma escola, bem como organizar sua condição financeira em relação aos custos que você assumirá se for pagar para estudar o idioma. Passo 3. Seguir o método. É importantíssimo ter um método, uma sequência de estudos, e mais essencial ainda é seguir com confiança, consistência e o máximo de produtividade possível esse método e a forma que você decidiu estudar. Procure enxergar e avaliar o seu avanço a cada passo dado e aprenda com quem já passou pelo processo. Capítulo 6. Aprender a aprender. Aprender e aplicar. Quando desistir não é uma opção, o aprendizado é inevitável. Ricardo Augusto. Este livro deve ser para você um treinamento que te prepara para aprender a aprender e assim encarar e alcançar o aprendizado de um novo idioma sem muito esforço, porém com foco e a dedicação necessários. A princípio, preciso complementar essa minha frase inicial. Quando desistir e aplicar o que foi estudado não são uma opção, o aprendizado é inevitável. Repito, quando desistir e aplicar o que foi estudado não são uma opção, o aprendizado é inevitável. Inicio com esse complemento, pois é possível alguém iniciar um aprendizado de um novo idioma, não desistir do processo, ou seja, participar das aulas, do treinamento e não alcançar o objetivo. How come? Como assim? Se não houver durante o aprendizado a aplicação do que está sendo aprendido, como o próprio título deste livro nos mostra, com certeza você não alcançará o objetivo, que é o de se comunicar na língua estrangeira. Em todo novo aprendizado, é imprescindível aprender e aplicar. Isso acontece muito com a maioria dos alunos que iniciam os estudos, pois não conhecem ou não se atentam ao que falamos no capítulo anterior, antes de começar o processo de ensino-aprendizagem, e a consequência acaba sendo levar nas coxas, estar no processo, sem resultado. E o mais triste, acreditando serem incapazes de aprender o que nunca será a verdade. Quando contei para você no capítulo 4 que eu não acreditava que era capaz de aprender uma segunda língua, não era só em idiomas que me achava incapaz, mas também em muitas outras disciplinas e coisas. Então, ao longo do tempo, descobri que eu me sentia assim porque não sabia aprender a aprender. Não fui educado assim. O que precisava, ou seja, eu subestimava a minha capacidade. E quando entendi e comecei a aplicar isso, passei a aprender tudo o que queria. Aprender a aprender. O que é isso? Você se lembra dessa frase no início do livro?
Não queira pular etapas, entenda o curso natural das coisas e acredite que cada fase tem um propósito. A forma com que você reage a uma situação é o que determina o quanto você aprendeu com ela e se já pode passar para novos desafios. Essa frase ilustra de forma brilhante o que é aprender a aprender. É primeiramente entender o processo de aprendizagem. É entender que em todo processo existem fases ou etapas a serem superadas. E por isso é importantíssimo que você viva cada etapa do aprendizado com intensidade. Assim, saberá reagir da melhor maneira possível a cada passo dado, o que te fará alcançar sem dúvida alguma o objetivo, sem muita pressão e esforço, pois tudo se tornará natural. A partir do momento em que você passar a aprender, vai entender e buscar primeiramente a comunicação no idioma e, consequentemente, alcançará a fluência ou a segurança na sua aplicação, foco principal do nosso treinamento aprendizado neste livro. Uma fase que acontece muito em nosso processo de ensino-aprendizagem de inglês e espanhol e em qualquer idioma é: o estudante chega a um estágio do processo em que a prática do que já foi aprendido é necessária e fundamental para a continuação da aprendizagem. E isso determina o quanto o aluno aprendeu até o momento, deixa uma satisfação do aprendizado alcançado e identifica que já é possível passar para novas etapas e desafios. Mas para isso acontecer, é preciso evitar e superar isso aqui. Nesse momento, a maioria dos estudantes empaca no aprendizado, pois deixa de aplicar, praticar e utilizar o idioma, principalmente na fala, no speaking, por vergonha, medo de errar, por esquecer alguma palavra ou outra durante a prática, e tudo isso por acreditar que para se comunicar em um novo idioma de início, é preciso saber tudo antes. Aprender a aprender é saber que todos esses medos ou receios são muito naturais e que todos nós passamos por isso. Eu também superei isso e supero a cada novo idioma estudado. Sugiro a você que você não se prenda a isso também, mas sim se supere. Get over. Com a prática diária, sempre respeitando seus limites de personalidade. Finalizo esse capítulo com uma frase do escritor, teólogo, pedagogo, poeta e filósofo brasileiro Rubem Alves, que nos prova o quanto o esquecimento não é apenas natural durante o processo de aprendizagem, mas principalmente é importantíssimo para o aprendizado. Algo aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Rubem Alves. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/englishu, busque pelo título Aprender e Aplicar e assista aos vídeos onde eu dou mais exemplos sobre a importância desse assunto. Aproveite e já se inscreva em nosso canal para acompanhar todos os novos conteúdos por lá. Capítulo 7. Onde está o seu foco? A você que ainda vai começar a estudar um novo idioma, ou você que já está vivendo esse processo de ensino-aprendizagem, independente do seu nível, minha pergunta é: onde está o seu foco? Pergunto isso, pois nós seres humanos caímos sempre na armadilha de focarmos no problema, na dificuldade, na dor, na parte mais complexa e chata do processo, que muitas vezes nem existem, mas são criadas por nosso próprio cérebro. Isso acontece em tudo que buscamos alcançar de novo, e no aprendizado de idiomas também. Utilizamos frases negativas tais como eu não consigo, isso é muito difícil, complicado de entender e por aí vai. Ou seja, o foco está sempre na dor. Não é que a dor e a dificuldade não existam sempre. Existem, sim, desafios em todo o nosso aprendizado,
ainda mais quando nos referenciamos a um novo idioma. Nesse caso, a dica para conseguir antecipar o processo e ter resultados ainda mais positivos é o que você suborne seu cérebro e não deixe que ele te engane, focando somente na dor e na dificuldade. Dessa forma, conseguirá direcionar seus pensamentos aos resultados, em especial os resultados já alcançados. Vou dar um exemplo prático. Você já está estudando um novo idioma, é bem provável que você já teve resultados positivos. Então, basta identificá-los e manter o seu foco nesses resultados, que com certeza são os que levarão ao objetivo, a comunicação ao idioma. Enfim, elimine o foco no problema, na aula que você não participou ou assistiu, no tempo de estudo e prática que não foi possível e etc. E comece a focar e alimentar as alegrias e gratidões que você com certeza já obteve e continua obtendo durante o processo de ensino-aprendizagem. Consequentemente, você sem dúvida alguma alcançará ainda mais resultados, com facilidade e naturalidade. E o melhor, isso se tornará um hábito para você manter o foco e colher sempre mais resultados positivos. Let's go! Capítulo 8. Progresso é melhor que perfeição. Até aqui, falei com você sobre a vergonha e o medo de errar ao praticar o idioma que está se aprendendo. Citei também que as pessoas, em sua maioria, acreditam erroneamente que só devem utilizar a comunicação no idioma que estão estudando quando souberem tudo. Este curto capítulo trata de uma extensão dessa falsa crença, qual seja o foco na perfeição. Ao contrário desta perfeição, o que faz você alcançar definitivamente o aprendizado é o progresso na aplicação. É importante entender que a preocupação demasiada em apenas acertar a gramática utilizada, a pronúncia, no entendimento perfeito na escuta, enfim, a exatidão em tudo, favorece ainda mais a vergonha, o medo de errar e a não prática, o que impede o progresso no aprendizado de um novo idioma. E como dito no capítulo anterior, esse progresso é exatamente o resultado positivo onde deve ser mantido o foco durante a aprendizagem. E no futuro, a cada etapa do progresso, você irá adquirir a perfeição, assim como a segurança necessária no idioma. Capítulo 9. Por que se torna mais fácil aprender o terceiro idioma? Você pode estar se perguntando agora, nem sequer aprendi meu segundo idioma e vou ler algo sobre aprender um terceiro idioma? Sim, isso mostra como o aprendizado de um segundo idioma abre portas que ainda nem imaginamos. Foi assim comigo, é assim com todo mundo e será assim com você. Digo isso, pois realmente se torna mais fácil e menos dolorido começar a se comunicar no terceiro idioma. Mas por que isso? Simples e natural a resposta. E você precisa saber disso para dar passos ainda mais largos e principalmente colher excelentes resultados nesse futuro próximo. Quando você já se comunica no seu segundo idioma, certamente já passou e superou todos os exemplos que citei e que ainda vou citar aqui neste livro. Também por muitos outros motivos que são peculiares de cada estudante. Então, você já é um estudante de idiomas mais maduro do que quando iniciou, ou seja, não precisará do treinamento que, por exemplo, este livro te proporciona, pois já conhece os 3 passos principais antes de começar a estudar um novo idioma. Já sabe aprender a aprender, sabe como aplicar o que aprendeu, não tem mais tanta vergonha e medo de errar na prática, sabe que progresso é melhor que perfeição, sabe onde deve estar seu foco, sabe também da importância de trazer o novo idioma para o seu cotidiano, sabe da importância de um intercâmbio para o aprendizado concreto de um idioma, sabe que a comunicação vem primeiro
e que a fluência é uma consequência positiva desse processo e, melhor ainda, tudo isso já se tornou um hábito para você. Ufa! Quanto conhecimento já adquirido, não é? Enfim, com toda essa maturidade e naturalidade que será certa, o único esforço que você terá de início é escolher e decidir qual será o seu terceiro idioma a ser aprendido. Começar a ser trilíngue. Trilíngue, alguém que fala 3 idiomas. Capítulo 10. Quase um poliglota. Como foi comigo, no último capítulo te mostrei por que se tornar um trilíngue não é uma tarefa tão dolorosa quanto se tornar bilíngue, se você colocar esse treinamento em prática com dedicação. Mas um poliglota? Sim, um poliglota. Vamos percorrendo ainda mais as portas que podem ser abertas com naturalidade a partir do aprendizado do segundo idioma. Eu estou vivendo exatamente esse momento, aprendendo o meu quarto idioma, o italiano. E seguirei exatamente tudo isso que com alegria estou dividindo com você. Como ainda estou vivendo o processo, vou citar a você a experiência do meu amigo poliglota Pedro Sala, do qual você conheceu um pouco da história no capítulo 3, e que concordo plenamente. Em uma das muitas conversas que tivemos sobre o aprendizado de idiomas, Pedro me disse que, quando passou a aprender e a utilizar o seu quarto idioma, neste caso o alemão, 30% do idioma a ser aprendido ele já havia adquirido com os 3 idiomas anteriores, em especial com o inglês, que tem uma leve similaridade com o alemão. Veja um exemplo abaixo. Haus, alemão. House, em inglês. Além de a pronúncia ser a mesma, house, o significado também é o mesmo, casa. Outras palavras, no entanto, podem não ter o mesmo final feliz em uma conversa, por um simples motivo. A escrita é a mesma, mas o significado é totalmente diferente. Veja alguns exemplos. Bald, em inglês, significa careca. Em alemão, significa em breve. Rat, em inglês, significa rato. Em alemão, tem um significado de conselho. Aus, em inglês, significa também, normalmente utilizado no meio, no começo das frases. Em alemão, tem o significado de portanto. Entendeu a semelhança e por que eu concordo com a afirmação e experiência do meu amigo poliglota Pedro Sala? Dependendo de qual será a escolha e a semelhança do seu novo idioma com os já adquiridos, com certeza se tornará ainda mais fácil a sua aquisição. Relembrando, poliglota é uma pessoa que fala 4 ou mais idiomas, caso do nosso amigo Pedro Sala. Parte 3. Comece agora com o nosso método. Capítulo 11. Pessoa mais verbo mais complemento. Como toda metodologia tem o seu material, na English U utilizamos um material próprio que elaborei para que o aluno do absoluto zero alcance a comunicação nos idiomas mais falados no mundo, inglês e espanhol, e em curto tempo, assim como esse treinamento nos direciona. Começarei contando um segredo que utilizamos em nossa primeira aula do zero e que abre a mente de todos que querem aprender qualquer idioma, em especial o inglês, que será usado como exemplo. Se você entender isso e colocar em prática a partir de agora, com o mínimo de conhecimento que você já tem no idioma, com certeza dará passos importantes no processo de aprendizagem e conseguirá dar continuidade com mais clareza e naturalidade ao aprendizado. E qual é esse segredo? Não vou utilizar a palavra todos, por conta de idiomas como o japonês, o chinês e o coreano,
mas na maioria dos idiomas, as frases são formadas por um pronome, uma pessoa, mais um verbo que gera a ação da frase, mais um complemento. Podem ser vocabulários no geral. E esse é o segredo para começar a se comunicar nas 4 habilidades de um novo idioma: escrita, writing, leitura, reading, fala, speaking, e a escuta, listening. Veremos no próximo capítulo que palavras soltas e ou aleatórias não ajudam você a se comunicar em um idioma. Somente se elas fizerem parte de uma frase que conte ou explique um assunto ou uma história. A partir dessa estrutura, pessoa mais verbo mais complemento, você conseguirá criar suas próprias frases, afirmativas e negativas, assim como as perguntas, e gerar comunicação com as palavras. E tenho absoluta certeza de que você conhece no mínimo um pronome, uma pessoa, um verbo e um complemento, e alguns complementos, que são vocabulários em inglês. Sendo assim, utilizando desse segredo, já pode imaginar, entender e criar algumas frases. Vejamos alguns exemplos. Vou iniciar com uma frase típica que todos nós brasileiros já conhecemos e até utilizamos muito. I love you. I, a pessoa, verbo love, you, o complemento. I love you, eu amo você. Nesse caso, o complemento também é um pronome, a pessoa, no caso you, mas poderá ser qualquer vocabulário ou palavra, pois irá sempre complementar o pronome e o verbo da frase. No português, seguimos a mesma ideia. Vejamos. Eu, pessoa, bebo, verbo, água todo dia, complemento. Em inglês ficaria I, pessoa, drink, bebo, water every day, complemento. I drink water every day. Sendo assim, podemos dizer que para você começar a se comunicar em inglês, em especial de forma escrita, basta aprender e se adaptar com os 8 pronomes que existem: I, you, he, she, it, we, you e they. Além disso, se você se esforçar em poucas horas de prática, com o aprendizado de muitos verbos que são utilizados no dia a dia e com o máximo de complementos, vocabulários possíveis, você se adaptará com naturalidade a esse processo e conseguirá imediatamente enriquecer as suas primeiras frases no idioma. Importante! Obviamente existem em cada idioma, e não é diferente no inglês, as estruturas e regras para cada tempo verbal e pronome, bem como em perguntas e frases negativas, mas isso é entendido com facilidade e a prática, como sempre, concretiza o entendimento e aplicação dessas estruturas. Enfim, depois disso, basta apenas você pensar na frase em português ou em seu idioma nativo e colocá-las nessas estruturas. Seguem abaixo mais alguns exemplos referenciando o português e inglês. Você precisa aprender inglês. You need to learn English. Nesse exemplo acima, temos uma frase também no tempo do presente, porém existem 2 verbos juntos. Nesse caso, no inglês, basta que você acrescente o to entre os 2 verbos para dar uma conjugação correta aos verbos. Ou seja, to learn, aprender. Learn, aprendo. To need, precisar. Need, preciso. Está aí o segredo para você começar. Você já pode praticar e seguir em frente com o conhecimento que já tem. E no próximo capítulo você verá como fazer com que suas frases fiquem ainda maiores e mais explicativas. Capítulo 12. Make your own sentence.
crie suas próprias frases. Memorize isto. Comunicar-se em qualquer idioma é interagir, e é o mesmo que contar histórias, como venho fazendo desde o início neste livro, comunicando-me com você. Comunicar-se é transmitir ou partilhar algo, seja de forma escrita, falada ou sinalizada pelo emissor, lida, escutada ou vista pelo receptor. Com isso, podemos reafirmar que palavras soltas não dão resultado para quem quer aprender a se comunicar em um novo idioma. Digo sempre aos alunos iniciantes e replico a você: palavras soltas só geram satisfação e aprendizado a crianças que ainda nem se comunicam em seu próprio idioma nativo. A partir disso, todos devem começar a criar suas próprias frases no idioma, para que se desenvolvam e alcancem a comunicação. Agora que você já entendeu e sabe utilizar a estrutura pessoa mais verbo mais complemento, e sabe da importância de criar as suas próprias frases e histórias, vai precisar aprender também o máximo de conjunções possíveis, a fim de transmitir e entender a mensagem a ser compartilhada. Antes de ir para os exemplos, vamos entender o que é uma conjunção. Segundo o dicionário, ato ou efeito de ligar ou associar uma coisa ou pessoa a outra. A conjunção será útil para interligar ou associar uma frase a outra, deixando assim a comunicação no idioma mais completa e rica. Então vamos para a prática. Eu preciso aprender inglês. I need to learn English. Por quê? Because meus pais querem morar em Londres. My parents want to live in London. I need to learn English because my parents want to live in London. Temos então, com essa curta aula, uma frase bem completa, sem muito esforço para o entendimento. Vou aproveitar e deixar para você, na próxima página, uma pequena lista com algumas conjunções muito utilizadas no dia a dia do inglês. Nessa frase anterior, o because é a nossa conjunção, que significa porque. Meus pais querem morar em Londres. A segunda frase a ser completada. Inglês, but. Português, mas. Because, porque. That's why, por isso. Although, embora, apesar de. Since, desde. While, enquanto. By the way, a propósito. If, whether, se. Until, até. Otherwise, se não, caso contrário. Neither, nor, nem. Then, do que. Or, ou. Besides, além de. Instead, ao invés. Instead of, ao invés de, em vez de. Hence, therefore, portanto. Likewise, da mesma forma. Moreover, além disso. However, contudo. Meanwhile, enquanto isso. Agora é só você seguir os exemplos e as dicas dadas aqui e praticar com outras frases que são usadas naturalmente em seu dia a dia. Falaremos sobre isso no próximo capítulo. Até lá! Capítulo 13.
trazer o novo idioma para o seu dia a dia. Essa dica encaixa muito bem para você que já vem estudando o novo idioma e precisa melhorar seus resultados e alcançar a segurança na comunicação. Depois de ter estudado e entendido as estruturas do idioma, ter criado frases e textos curtos de forma escrita e na sua fala, como nós vimos no capítulo anterior, chega o momento em que você precisa contar histórias. Qual é a dica agora então? Comece a contar sobre o seu dia a dia, sobre o seu dia na verdade. Como foi, o que você fez, o que tem intenção de fazer no próximo dia ou na próxima semana. E faça isso tanto na escrita quanto na fala, se esta for a habilidade que você ainda precisa desenvolver. Falando até mesmo sozinho ou com outras pessoas. Enfim, crie o hábito de utilizar o novo idioma diariamente, como se fosse um diário que você tenha que contar ou escrever. Se o que você precisa desenvolver é a escuta, seu listening, basta fazer o mesmo, escutando pessoas no idioma por meio de vídeos, áudios curtos ou podcasts. Importante, ouça ou assista sobre assuntos que você se interesse, para que não fique ainda mais cansativo aprender. Praticando dessa forma, você vai criar o hábito natural de trazer a estrutura, a regra do idioma para a sua história, e não a sua história para a regra ou a estrutura, o que fará com que você não se preocupe mais com as regras, e sim com a história e a mensagem que precisa transmitir, sendo assim, uma evolução tremenda para se alcançar a segurança na comunicação. E por fim, nesse momento de estudos, se ainda não alterou o idioma dos seus aparelhos eletrônicos, celular, laptop, tablet, TV e etc., para o idioma que você está praticando, é imprescindível que você o faça. Tudo isso faz parte da interação em trazer o idioma para o seu dia a dia. Capítulo 14. Entenda o processo de fala de um idioma. Depois de conhecer a técnica PVC, pronome mais verbo mais complemento, entender a importância da criação das nossas próprias frases e principalmente entender a importância de trazer o novo idioma para o dia a dia, gostaria de compartilhar com você o processo de fala, speaking, de um novo idioma. Tenho certeza que depois dessa valiosa informação, você conseguirá começar a desenvolver ainda mais sua habilidade de fala, com segurança e naturalidade. Compartilhe esse processo diariamente com todos os alunos presenciais e online. E após isso, é possível ver os resultados positivos por todos que entendem e principalmente aplicam a técnica a cada prática diária. Enfim, existem 3 etapas dentro do processo de fala de qualquer idioma, em especial o inglês e espanhol, como citado neste livro, Idiomas que Leciono com Paixão e Entusiasmo, e também aplico com o italiano e outros idiomas que estou aprendendo ou melhorando. Primeira etapa: pensar em sua língua materna o que será dito. Segunda etapa: traduzir em sua mente o que será dito para o idioma que está sendo estudado. Terceira etapa: reproduzir na fala o que foi pensado e traduzido nas etapas anteriores. Dentro de cada etapa desse processo, exige um tempo dispensado para que ela ocorra, e esse tempo varia de estudante para estudante, conforme o nível e quantidade de prática de cada um. Exemplo: Rodrigo é um estudante iniciante que está começando a praticar sua fala. Ele leva em média 20 segundos para concluir a primeira etapa, mais 20 segundos para a segunda etapa e outros 20 segundos para a terceira. Então podemos concluir que naquele momento, para concluir o processo de fala no idioma estudado, Rodrigo leva 1 minuto. Entendendo essas 3 etapas e conhecendo sua limitação inicial na habilidade de fala, você passa a compreender que é natural certa demora no início da comunicação desse novo idioma e que não é necessário se preocupar
ou se pressionar por não conseguir desenvolver sua fala com tanta desenvoltura ou rapidez. E não havendo pressão da sua parte, certamente o desenvolvimento dessa habilidade acontecerá com mais naturalidade a cada utilização. Após esse entendimento, é importante saber também que o penúltimo e próximo objetivo a ser alcançado é diminuir o tempo utilizado em cada etapa. Sendo assim, a naturalidade e a desenvoltura na sua fala já começarão a serem notadas a cada prática do idioma. E qual seria o último objetivo? Tornar essas 3 etapas uma só. Exatamente isso. Com a prática diária da fala, você passará a pensar no idioma estudado, tornando as 3 etapas uma só. Você será apto a reproduzir diretamente a 3ª etapa, a fala, e isso mostrará que você está orgulhosamente se comunicando nesse idioma com naturalidade. Capítulo 15. Aprender versus melhorar o novo idioma. Assim como a dica dada no capítulo anterior, gostaria de compartilhar também com você outra informação muito importante para que obtenha ainda mais resultados positivos durante o seu processo de aprendizagem de uma nova língua. A diferença entre aprender e melhorar o novo idioma estudado. A princípio, parece óbvia essa diferença, mas perceba o quão passa despercebida e há uma diferença gigantesca na mentalidade de quem está aprendendo um novo idioma. Descobri isso que vou compartilhar com você em meu primeiro intercâmbio de estudo e trabalho, ao chegar na escola para o primeiro dia de aula. Em frente ao portão principal da escola, havia uma placa com um escrito exatamente assim: Improve your English here, que significa em português, melhore seu inglês aqui. Então logo passei a pensar e chegar à conclusão de que existe uma diferença muito grande entre aprender e melhorar um idioma estudado. Ainda não está claro, não é mesmo? Veja bem, quando decidi ir fazer meu intercâmbio, eu já possuía um nível em inglês intermediário B1, que você entenderá melhor no próximo capítulo desse livro. Nível esse que foi confirmado no teste de nivelamento da escola, então eu não era iniciante no idioma. Sendo assim, precisava melhorar o meu inglês e não aprender inglês, compreende? Ou seja, se você é iniciante em um idioma, você está aprendendo o idioma, tendo que se adaptar e entender as estruturas iniciais, começar a praticar as habilidades de escrita e leitura do idioma e, consequentemente, iniciar o processo de fala que citei no capítulo anterior, bem como o início da prática e entendimento da escuta. Isso é aprender o idioma. Porém, ao meu ver, se você já possuir um nível pré-intermediário no idioma ou acima disso, você, como aconteceu comigo, estará melhorando o idioma estudado. E isso será algo que acontecerá por muito tempo, até que alcance a segurança na comunicação. E como já dizia meu amigo poliglota Pedro Sala, um idioma a gente nunca para de melhorar. Enfim, comece a aprender seu novo idioma e logo seu foco será melhorá-lo a cada dia. Capítulo 16. Fluência. 2.500 palavras ativas. União Europeia. Neste capítulo, o assunto é a fluência, que, como dito em todos os capítulos deste livro, é a consequência da comunicação em um idioma. Como já citei, acredito que a fluência em um idioma é algo tão natural como o que você já faz em sua língua materna. E por isso, a fluência depende de muitos fatores, como frequência e intensidade do contato com a língua e o tempo dedicado aos estudos. Sendo assim, o tempo para a fluência em um idioma é diferente para cada um. E para encerrar de maneira muito clara, gostaria que você soubesse e entendesse a sua definição. No dicionário, fluência quer dizer
característica do que é natural, espontâneo, fluidez. Exemplo: ele, apesar de tímido, conversa com fluência. Segundo o Quadro Europeu de Referência para Línguas, que é um guia usado para descrever os objetivos a serem alcançados pelos estudantes de línguas estrangeiras, uma pessoa, para ser considerada fluente em um idioma, necessita ter em torno de 2.500 palavras ativas desse idioma em sua comunicação. Níveis. O Quadro Europeu Comum divide o conhecimento dos alunos em 3 categorias, cada uma com 2 subdivisões. Em português europeu: A. Utilizador básico. Em português do Brasil: A. Falante básico. A1. Iniciante. A1. Inicial. A2. Básico. A2. Básico. B. Utilizador independente, no caso europeu. B. Falante independente. B1 intermediário. B1 intermediário. B2 independente. B2 usuário independente. C. Utilizador avançado, no europeu. C. Falante proficiente, em português do Brasil. C1. Fluente eficaz. C1. Proficiência operativa eficaz. C2. Fluente estruturado. C2. Domínio pleno. Vou descrever abaixo agora, segundo o Quadro Europeu, o que o que se faz um aluno estar nesses níveis. A1. Descrição. Pode entender e utilizar expressões familiares do dia a dia, bem como fazer frases básicas direcionadas a satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e responder a perguntas sobre detalhes de sua vida pessoal, como, por exemplo, onde vive, pessoas que conhece ou coisas que possui. Pode ainda interagir de maneira simples com nativos, desde que esses falem pausadamente, de maneira clara e que estejam dispostos a ajudar. Nível A2. Pode entender frases e expressões relacionadas a áreas familiares ao usuário, como informações pessoais e familiares básicas, compras, geografia local e emprego. Pode comunicar-se de maneira simples em situações familiares que requerem troca de informações curtas e precisas. Pode descrever de maneira superficial aspectos sobre seus conhecimentos, ambiente onde vive e necessidades imediatas. Nível B1. Pode entender os pontos principais sobre assuntos do dia a dia, como trabalho, escola e lazer. Pode lidar com situações cotidianas no país onde a língua é falada, viagens de turismo. Pode produzir textos simples sobre áreas familiares de interesse. Pode ainda descrever experiências, eventos, sonhos, desejos e ambições. Além disso, pode ainda opinar de maneira limitada sobre planos e discussões. B2. É capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas tanto concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico, se estes forem de sua área de especialização. Podem interagir com falantes nativos com um grau suficiente de fluência e naturalidade, de forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte de nenhum dos interlocutores. Pode produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos,
assim como defender um ponto de vista sobre temas gerais, indicando vantagens e desvantagens das várias opções. Nível C1. É capaz de compreender uma ampla variedade de textos extensos e com certo nível de exigência, assim como reconhecer nesses sentidos e ideias implícitas. Saber expressar-se de forma fluente e espontânea, sem demonstrar muitos esforços para encontrar uma palavra ou uma expressão adequada. Pode fazer uso efetivo do idioma para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode produzir textos claros, bem como estruturados e detalhados sobre temas de certa complexidade, mostrando o uso correto dos mecanismos de organização, articulação e coesão do texto. Nível C2. É capaz de compreender com facilidade praticamente tudo o que ouve e lê. Sabe reconstruir a informação e os argumentos procedentes de diversas fontes, seja em língua falada ou escrita, e apresentá-los de maneira coerente e resumida. Pode expressar-se espontaneamente, com grande fluência e com um grau de precisão que lhe permita diferenciar pequenos matizes de significado, inclusive em situações de maior complexidade. Fonte: Cambridge English Scale Results Reporting, consultado em 3 de fevereiro de 2022. Capítulo 17. Alunos da English U se comunicando em inglês. Neste último capítulo da parte 3 do nosso treinamento, gostaria de deixar para você um vídeo de alguns de nossos alunos de diferentes idades que colocaram o método em prática e assim atingiram a comunicação e por consequência estão alcançando a fluência no idioma. Uma bela prova de que o método English U de ensino funciona e é ainda mais eficiente quando se estuda com dedicação, disciplina e foco. Atenção! Não prometemos fluência, pois ela depende de diversos fatores, como citei no capítulo 1 e no capítulo anterior, mas garantimos sim a comunicação por qualquer aluno que pratique o método. Para assistir ao vídeo, basta acessar o canal do YouTube da English U e procurar por Alunos da English U falando inglês, ou até mesmo pelo site www.englishu.com.br e você terá na aba inicial, na página inicial, esse mesmo vídeo. Parte 4. Final. Conhecendo a English U. Capítulo 18. Conheça a English U. A English U nasceu de um sonho, formar comunicadores de um novo idioma. E é nesse objetivo que toda a nossa metodologia de ensino se apoia, sempre focando em mostrar ao aluno que é possível sim alcançar a comunicação nesses idiomas e que para isso é preciso muito interesse, dedicação e uma grande dose de curiosidade, pois é querendo saber cada vez mais que se chega ao conhecimento desejado. Nossas instalações foram concebidas para proporcionar aos alunos e aos colaboradores da English U um ambiente confortável, acolhedor e que desperte o interesse e a curiosidade pela língua em todos os seus aspectos, como por exemplo, culturais, sociais e históricos. Nossa missão. A nossa missão é criar uma comunidade de comunicadores de inglês e espanhol por meio de aulas presenciais e online, demonstrando a todos os brasileiros, principalmente os que nunca imaginaram ser capazes, que é possível aprender a se comunicar nesses idiomas em curto tempo, com baixo investimento, com naturalidade e eficácia, permitindo assim a todos os nossos alunos total satisfação com o novo idioma adquirido, colaborando na realização educacional, pessoal e profissional do ser humano e, consequentemente, com o desenvolvimento da nossa cidade
e do nosso país. Mais informações e conteúdos gratuitos em nosso site englishu.com.br. Sobre intercâmbio, englishu.com.br/intercâmbio. Englishu blog, englishu.com.br/blog. Capítulo 19. Curso online gratuito de inglês. Acessando o link no nosso site englishu.com.br/free classes, tem acesso gratuito às aulas do nosso curso online de inglês do absoluto zero com meu acompanhamento. Não se esqueça de indicar aos seus amigos e familiares, principalmente aqueles que se acham incapazes de aprender inglês. Vamos juntos diminuir a má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês e em espanhol. Vagas são limitadas. Estude e pratique de onde estiver. Método próprio, 4 videoaulas do absoluto zero, acompanhamento individual via WhatsApp e exercícios práticos. Com esse curso online, você tem a base do idioma para decidir continuar ou de forma paga, individual, online mesmo, ou de forma presencial. Capítulo 20. Curso online de inglês do zero ao avançado. No nosso site englishu.com.br, você tem a aba Curso online de inglês. Acessando, você vai ter todas as informações sobre o curso online completo de inglês com o meu acompanhamento individual via WhatsApp. Atendemos pessoas do Brasil e do mundo. Obviamente, pessoas que se comunicam em português para adquirirem a comunicação em inglês. Nessa mesma página, você já poderá adquirir o curso e começar a estudar imediatamente com nossa metodologia através da nossa plataforma de ensino, que é própria e desenvolvida especialmente para esse resultado. Indique aos seus amigos e familiares. Vamos juntos diminuir a má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês e espanhol. Capítulo 21. Meu artigo sobre intercâmbio. Em um intercâmbio, são abertas muitas portas para o conhecimento profissional e pessoal, bem como se desperta cada vez mais o desejo de continuar sempre conquistando, independente da situação, mesmo diante das lacunas encontradas no percurso, tornando-se assim, por meio de todo o aprendizado vivido, um ser mais humano e melhor a todos à sua volta. Ricardo Augusto. Nesse capítulo sobre intercâmbio, ofereço a você em nosso site englishu.com.br/intercâmbio uma cópia totalmente gratuita do meu artigo, As Contribuições de um Intercâmbio para o Aprendizado de uma Língua Estrangeira. Você pode pedi-lo também pelo nosso WhatsApp, 19 98818 7946. Nesse artigo, você vai descobrir como a realização de um intercâmbio pode ajudá-lo no aprendizado de um novo idioma. E por que baixar esse artigo? Nele, citei vários métodos e abordagens utilizados até os dias de hoje para o aprendizado de uma nova língua estrangeira. Graças à minha experiência acadêmica e como intercambista, apresentei os tipos de intercâmbios, bem como as contribuições que trazem para o sucesso no aprendizado de um novo idioma. Você vai aprender como ocorre um intercâmbio e como essas informações podem contribuir para a realização desse processo e, consequentemente, te levar não só ao sucesso no aprendizado do idioma, mas também ao conhecimento e à interação com a cultura e a história do país de destino. Espero que a leitura desse artigo possa também contribuir com informações importantes para que você aprimore as 4 habilidades de um idioma por meio de um intercâmbio. Eu acredito verdadeiramente que o conhecimento que há dentro desse artigo pode criar e transformar a sua visão sobre o intercâmbio, principalmente gerar o desejo de viver a maravilhosa experiência
de aventura e aprendizado proporcionados pela realização de um intercâmbio. E é claro, você pode também entrar em contato conosco e realizar o seu intercâmbio de curta ou longa duração com a gente, de forma individual ou em grupo, pelos países da América Latina, como Argentina, Chile, Uruguai, para você que quer praticar o inglês de forma mais direta, para países da Europa como Irlanda, Londres, Irlanda, Inglaterra, e para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, de forma individual. Capítulo 22. Palavras do meu professor de inglês. Aprender outro idioma é ganhar liberdade e autonomia frente a diversos aspectos, desde entender melhor termos business, o vocabulário técnico na faculdade ou no trabalho, até entender o que diz aquela música favorita. Te dá autonomia para se comunicar em uma viagem, pedir sua própria comida e fazer novos amigos. Em muitos casos, é o seu diferencial profissional e te vai dar muitas novas oportunidades na sua carreira. Hoje vejo que o inglês já é o básico que um profissional pode oferecer e que o diferencial é o terceiro idioma ou o quarto. Tiago Mebarak, trilingue, vive em Toronto, no Canadá. Capítulo 23. De alunos a professores. A naturalidade do aprendizado de um novo idioma. Antônio Carlos da Silva, ex-aluno e ex-professor de inglês da English U. Eu tenho plena certeza de que o conteúdo do presente livro ilustra perfeitamente a naturalidade do processo de aprendizagem de um novo idioma, que deve passar primeiramente pela comunicação, para em seguida e com muita tranquilidade chegar à fluência. Em meu caso não foi diferente. Minha paixão pela língua inglesa muitas vezes me levou a escolher dentre as fontes de entretenimento aquelas que tinham esse idioma como base, fosse a música, os filmes, as séries ou mesmo a literatura. E isso, claro, sempre com um objetivo em mente. Eu queria falar inglês. No entanto, o querer e a paixão pelo idioma não foram suficientes, pois se eu estava realmente disposto a falar inglês, teria que fazer algo mais. Partindo desse pensamento, fui à procura de algum método de aprendizado que pudesse me auxiliar a alcançar minha meta maior, ser fluente em inglês. Foi aí que, por uma dessas agradáveis surpresas do cotidiano, me reencontrei com um amigo de longa data, que após nos atualizarmos sobre nossas vidas, interesses e planos, me disse que poderia me auxiliar nesse meu propósito, pois ele, Ricardo Augusto, tinha desenvolvido uma metodologia de ensino que rompera o velho paradigma reinante, característico por se ingressar o desenvolvimento do aprendizado. Após agendarmos, fui à escola English U e Ricardo nos expôs sua metodologia em uma aula demonstrativa que nos cativou e nos fez entender a partir dali que a tão sonhada fluência em inglês ou em qualquer outro idioma, pois a metodologia voltada à aquisição de línguas como um todo, passava primeiramente pelo processo de comunicação. E esse processo de comunicação se dá à medida que o aluno aplica no seu dia a dia o que ele recebe em sala de aula, sendo orientado a todo instante, presencial ou por meio do contato via mídias sociais, notadamente o aplicativo WhatsApp, pelos professores da escola. Em síntese, a metodologia desenvolvida pelo professor Ricardo Augusto e aplicada na English U preocupa-se em mostrar constantemente que a comunicação e a fluência, como natural consequência, se dá por meio da permanente aplicação prática daquilo que em sala de aula é mostrado. E o mais incrível é que a metodologia desperta no aluno o desejo de sempre dar o próximo passo, de a todo tempo buscar novas fontes de contato com a língua estrangeira. Além disso, também ajuda a desenvolver no aluno a sua capacidade de entender como funciona o novo idioma e como se dá
a comunicação com ela. E isso possibilita, por exemplo, que mesmo sabendo que possa ter cometido um pequeno equívoco gramatical ou de pronúncia, o aluno não deixe de comunicar, ou seja, de passar sua mensagem e de ser entendido. Porém, o seu senso mostrará naturalmente que na próxima vez ele poderá corrigir-se. Após ter concluído os 2 primeiros módulos de ensino e aprendizado da English U, fui convidado pelo amigo Ricardo Augusto a lecionar na escola. E ao aceitar esse convite, vivenciei uma experiência fantástica, pois pude captar com naturalidade a essência da metodologia, já que vivia diariamente, e ela me auxiliou no entendimento e no repassar aos alunos que o caminho para o aprendizado de inglês, ou repito, de qualquer outro idioma pretendido, passa naturalmente pela aquisição da capacidade de se comunicar um novo idioma, sendo a fluência uma grata e inevitável consequência. E os resultados estão aí, pois um incontável número de alunos da English U saiu do nível 0 de conhecimento de inglês e hoje, graças à aplicação da metodologia desenvolvida pelo Ricardo Augusto, comunica-se tranquilamente nesse novo idioma, formando, assim, um contingente de falantes de um segundo idioma, que querem também, inspirados numa das premissas da metodologia, romper o velho e conhecido paradigma disseminador da ideia de que é impossível aprender um novo idioma. E a metodologia, cerne deste livro, criada pelo Ricardo Augusto, vem trazer aos brasileiros um jeito inovador e eficaz de visualizar e entender o processo de ensino e de aprendizado de uma língua estrangeira. E digo isso com conhecimento de causa, pois meu aprendizado de inglês é o natural fruto da aplicação dessa metodologia. Bianca Silva, ex-aluna, ex-professora de inglês da English U e hoje possui sua própria escola para crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Bianca, tenho 25 anos, sou ex-aluna e professora de inglês na English U. Na minha vida, sempre quis encontrar algo que gostasse de fazer e que pudesse trabalhar com isso, mas nunca pensei que seria com uma nova língua que meu desejo se realizaria. Até que iniciei minhas aulas de inglês na English U, que não só me mostrou um método simples e eficaz, que me ensinou a aprender a me comunicar facilmente, mas também me orientou que esse novo idioma poderia abrir portas de um mundo novo para mim. Minhas aulas com o professor Ricardo eram sempre inspiradas e me ajudavam sempre a pensar que eu podia mais. Foi aí que decidi fazer minha primeira viagem para a Irlanda, na Europa, algo que eu achava impossível e se tornou a melhor experiência da minha vida. Lá, conheci uma nova cultura, novas pessoas com pensamentos diferentes e novos lugares, além de poder ver na prática o uso do idioma que aprendia. Logo após, fiz minha segunda viagem, um intercâmbio em Londres, onde estudei e pude colocar em prática tudo o que havia estudado na English U e aprender ainda mais. Em minha sala de aula, conheci pessoas de várias partes do mundo e foi incrível. Daí em diante, o inglês começou a fazer parte do meu dia a dia. E hoje não só falo um segundo idioma, como também ensino e passo adiante tudo o que aprendi. Trabalhei em uma escola bilíngue ensinando crianças e hoje em dia trabalho na English U. No momento não mais. Ensinando crianças e adultos a também se comunicar em inglês. E este é um trabalho que venho gostando cada dia mais, pois além de passar para frente uma metodologia com a qual vejo resultados todos os dias em meus alunos, comunicando-se e usando o inglês. Também posso mostrar a eles que um novo idioma abre muitas portas, assim como aconteceu comigo. E isso é muito gratificante. Acrescentando aqui que a Bianca hoje tem sua própria escola, como falei, a leitura desse livro agora, desse audiobook, foi logo no lançamento
antes disso acontecer. Então, continua-se assim, mais benefícios, mais coisas positivas acontecendo com todos que bebem, né, da água da nossa metodologia. Wellington Luan Leocádio, in memoriam, ex-aluno e professor de inglês da English U. Quando decidi estudar inglês, conversei com muitas pessoas que estavam estudando o idioma por algum tempo e, de maneira geral, em sua maioria, elas não se consideravam comunicadoras ou pessoas que acreditassem possuir um nível satisfatório no idioma. Acabei não criando grandes expectativas em falar inglês em um curto espaço de tempo, pois possuía aquela mentalidade de que todas as escolas seriam iguais em relação ao método e tempo de curso. Ainda bem que me enganei. A cada aula que passava, tudo acabava ficando mais claro para mim. Eu conhecia o idioma e me desafiava a usar o que aprendi, e funcionou de maneira muito fantástica. Dentro de um período curto, atingi o nível intermediário no inglês, sentindo-me seguro para falar e entender. A evolução que estava vivendo me motivava a manter o foco e acabou criando até uma mudança de paradigma em mim, fazendo-me trocar o preconceito de que falar inglês é difícil pelo conceito falar inglês é extremamente possível e, por assim dizer, fácil. Após viver o método e o aprendizado como aluno, fiz também meu intercâmbio de estudos na cidade de Dublin, na Irlanda, e hoje reproduzo o método e partilho o conhecimento ensinando. Trabalho como professor de inglês na English U, escola onde aprendi, vivi e vivo experiências incríveis, as quais o idioma inglês me proporcionou. Hoje ajudo pessoas a atingir a comunicação do inglês, idioma que nos faz entender o mundo todo e abre portas para sentirmos orgulho de nós mesmos. Nesse ano de 2020, iniciei o aprendizado do meu terceiro idioma, o espanhol, e claro, com a metodologia da English U. Iago Rigo Longuinho, ex-aluno e ex-professor da English U. Há mais ou menos 5 anos conheci a English U por um amigo que já estudava lá. Participei de uma aula demonstrativa apenas para conhecer e ver como funcionava de cara. De cara, já fiquei abismado com o método que eles trabalhavam, por ser muito prático e rápido o aprendizado. Até então, eu não me imaginava falando inglês um dia, por conhecer como eram as aulas em outras escolas. Por exemplo, o longo tempo para concluir um curso e o investimento alto para isso. Enfim, iniciei o curso na English U e nos primeiros dias minha mente já se transformou em outra. Meus pensamentos e minha forma de ver a vida foram além do que eu estava acostumado. Após concluir os módulos existentes, decidi, com a ajuda da English U, fazer um intercâmbio para a Irlanda, ou a Ilha da Esmeralda, como é conhecida, para aperfeiçoar e colocar em prática o inglês que aprendi na escola. Fazer uma viagem para o exterior era um sonho que sempre tive, mas nunca pensei que seria possível em curto tempo. Chegando o dia mais esperado, lá vou eu para a Europa. O resultado dessa jornada? Muito conhecimento adquirido, um choque de cultura enorme e muitas boas amizades que fiz nos países que passei e queria levar para o resto da minha vida. Convenci-me de que valeu a pena cada minuto e segundo que passei estudando e me dedicando na English U, e que o inglês que aprendi realmente funcionou e me salvou muito, porque não tive dificuldade em nada do que vivi nessa minha trip pela Europa. Pois bem, após muitas conversas com quem hoje é um grande amigo, professor e proprietário da English U, recebi uma proposta para que, quando terminasse meus estudos de inglês na Irlanda e voltasse da minha viagem, passasse pelo treinamento interno e começasse a fazer parte do quadro de professores da escola. Claro que fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, lisonjeado, e sem pensar muito aceitei a proposta. Hoje, aquele garoto que nunca se imaginou falando inglês
tornou-se professor. Só tenho muito a agradecer a todos da escola pelo suporte que me deram e pela confiança depositada em mim. Thanks a lot. Flávia Duarte, ex-aluna e ex-professora de inglês da English U. Venho por meio deste texto relatar um pouco de como o estudo da língua inglesa influenciou na minha vida, quais portas esse idioma permitiu me alcançar e o quanto ele significava para mim desde a minha infância. O inglês sempre esteve muito presente na minha infância, pois na época em que jogava videogame não havia dubladores nos jogos, apenas as legendas do que eram ditas nas missões. Nesta época, acostumava usar o dicionário com frequência, aqueles simples que são entregues nas escolas regulares do ensino fundamental. Foi então que, com mais ou menos 15 anos, decidi iniciar um curso de inglês, porém não obtive um bom resultado e acreditei por muito tempo que não existia um jeito simples de aprender inglês. Pensava em minhas dificuldades que não foram sanadas no curso anterior e como poderia resolvê-las. Por esse motivo, busquei cursos online, aplicativos na internet e vários outros meios para alcançar esse objetivo sozinha, já que não acreditava mais em escolas de curso de línguas. Porém, nada do que busquei na época tornava o estudo simples, e sim mais complexo. Foi então que, por meio de um amigo que já havia estudado na English U e por consequência obtido um bom resultado, decidi dar uma chance novamente ao inglês. Pensei e ainda penso em concluir minha segunda graduação em letras, e para isso é essencial que o estudo de língua estrangeira esteja bem desenvolvido. Ao chegar à escola, fui muito bem recebida e logo percebi que era um ambiente familiar e amigável, onde você conseguia se sentir parte desde o primeiro momento. Meu professor responsável por apresentar a primeira aula, a demonstrativa, pouco tempo depois tornara-se meu melhor amigo, pois na English U conseguimos criar facilmente vínculos e nos sentimos acolhidos com os profissionais que lá atuam. Naquele momento, me foi apresentado um inglês diferente, um inglês fácil, compreensível e sem delongas. Em pouco tempo, sentia-me apta à comunicação e percebi como o estudo dessa disciplina era fascinante. Então foi a partir disso que me apaixonei de tal maneira que quis ser mais que uma aluna, queria ser parte da equipe. Vendo aquele ambiente gostoso de aprender e de trabalhar, estimulei-me a estudar mais e me aprofundar. Atualmente, atuo como professora de inglês e me sinto orgulhosa e honrada por fazer parte dessa equipe maravilhosa. E mais que isso, poder mostrar aos meus alunos como o estudo da língua inglesa pode ser incrível, fácil, sem rodeios e essencial em nossas vidas. Capítulo 24. Depoimento de alunos que estudaram o método English U. A motivação dada pelo método de ensino e pelo apoio dos profissionais da escola foi essencial para que eu pudesse me comunicar em inglês. Israel Camilo Dias, ex-aluno, vive na Irlanda. Duas das mais importantes metas que eu tinha eram aprender a me comunicar em inglês e um dia morar fora. E a English U foi fundamental para essa conquista, pois além de o método me proporcionar um aprendizado efetivo do inglês, o suporte da equipe é total, sem falar no apoio e orientação que recebi do professor Ricardo Augusto, quando fui complementar meus estudos por meio de um intercâmbio na cidade de Dublin. Hoje, após conseguir minha cidadania italiana, moro e trabalho em Dublin, na Irlanda, há 4 anos e sou um cidadão europeu muito feliz. Fabiano Dota, ex-aluno English U. Eu comecei a estudar inglês em minha casa por conta própria e um dia recebi um convite pela internet para fazer algumas aulas grátis online. Então comecei a fazer essas aulas e percebi que o método era simples e eficaz para aprender inglês sem enrolação. Fiz todas as aulas online e aproveitei o máximo possível, mas eu queria mais. Foi então que decidi fazer o curso presencial na English U e hoje tenho a certeza de que fiz a escolha certa. Estudei até alcançar o nível avançado no inglês. Neste momento,
já estou estudando o módulo avançado de espanhol. Só tenho a agradecer a todos que fazem parte da English U. Um abraço a todos, see you soon, hasta la vista. Edivan Carlos Ferreira, aluno English U. Agora é com você. Não se esqueça de que é preciso aplicar todas essas dicas para que o aprendizado se torne um hábito. Qualquer dúvida que você tiver, conte comigo. Por favor, deixe sua mensagem na aba de comentários desse audiobook sobre a sua experiência com este livro. Não se esqueça de acessar o nosso site englishu.com.br e também seguir e acompanhar todas as nossas redes sociais. Ótimos estudos e espero ter auxiliado você. Faithfully best regards. Atentamente um saludo. Fidelmente a mi glória saúde. Ricardo Augusto.